Trump diz que Irã quer trégua na guerra com Israel. E o preço do petróleo cai. E você vai ver também. Israel bombardeia a TV do Irã durante transmissão ao vivo. Pix automático já está disponível. Veja como funciona. Projeto troca quilômetros pedalados em São Paulo por créditos no Vale Transporte. E ainda, Flamengo estreia hoje na Copa do Mundo de Clubes. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou hoje sobre o conflito entre Israel e o Irã. E, de acordo com Trump, os iranianos estão perdendo a guerra e, por isso, pediram para que os dois países negociem um cessar-fogo o mais rápido possível. A declaração foi suficiente para o preço do petróleo cair no mercado internacional. Segundo a imprensa americana, Trump não deverá assinar uma declaração junto aos líderes do G7. O documento pede que o conflito seja apaziguado e que o Irã não tenha acesso a uma arma nuclear, que foi um dos motivos principais da guerra. O medo do G7 é principalmente a segurança nuclear em meio aos bombardeios israelenses contra as centrais de pesquisas atômicas do Irã. Um ataque desse pode colocar em risco a instalação e propagar uma contaminação radiológica e química. Uma situação dessa pode levar riscos ao meio ambiente e até a uma cidade inteira. Em meio a tudo isso, o presidente Trump afirmou que o Irã tem interesse em reduzir o conflito com Israel e que deveria fazer o mais rápido possível, antes que seja tarde. Depois dos relatos que Teherã busca um fim da guerra, os preços do petróleo caíram mais de $2.000 por barril e o dólar teve uma queda. E o conflito entre Israel e o Irã entrou hoje no 4º dia. E o saldo até agora é de pelo menos 248 mortes, sendo 224 do lado iraniano e 24 do lado israelense. Vamos ver agora imagens de desespero e destruição de ambos os lados. O 4º dia de conflito entre Israel e Irã já torna este o maior embate entre as duas nações em toda a história. E imagens de destruição, que parecem mais cenas de filmes, estão assombrando as redes sociais. Nessa guerra, o número de mortes confirmadas chegou a 248 vítimas, sendo 224 do lado iraniano e 24 do lado israelense. O céu de uma noite escura, até uma semana atrás, agora dá lugar a clarões de mísseis e bombas que explodem inesperadamente por todo lado. Uma cena impressionante registrada durante uma filmagem ao vivo em uma TV iraniana mostra o momento em que o míssil atinge o local, gerando pânico nas pessoas que estavam ali. As autoridades dos dois países dizem que não há intenção em atingir civis, mas infelizmente serão eles quem pagarão o maior preço nessa guerra. E o presidente Lula viajou nesta segunda-feira para o Canadá para participar da cúpula do G7. Essa é a edição número 51 do G7, que é o grupo das 7 nações mais industrializadas do mundo. Ao desembarcar no Canadá, o presidente Lula deve ser recebido pela premier da província de Alberta, Danielle Smith, com a participação dos demais países convidados e à noite participa de um jantar de boas-vindas oferecido pela governadora-geral do Canadá, Mary Simon, na cidade de Calgary. Na terça-feira, além da foto oficial, devem acontecer reuniões bilaterais. O presidente Lula vai se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a pedido do ucraniano. Além dele, um encontro com o primeiro-ministro do Canadá,
Mark Carney, está confirmado. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o tema da segurança energética deve ser uma das tônicas dos debates entre os países membros do G7 com as nações convidadas, como é o caso do Brasil. A ênfase será em tecnologia e inovação, diversificação e viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos, e infraestrutura e investimento. A reunião adianta temas que farão parte da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará, em novembro. A participação do presidente Lula será uma oportunidade para convidar outros países para o evento. Junto ao Brasil, participam desta reunião a África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México. O G7 reúne os países mais industrializados do mundo para tratar de questões de política econômica. Os países membros atuais são Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Pix automático, nova modalidade lançada pelo Banco Central, já começou a valer. E o usuário pode escolher a data para a transação que vai ser feita, automaticamente, facilitando assim o controle das contas. O Pix automático é um serviço gratuito que permite ao usuário escolher uma data para que a transação seja enviada automaticamente, facilitando o controle de contas, aluguel, salários e até pagamentos recorrentes entre familiares. Para que o Pix automático funcione, o usuário pessoa física precisa autorizar a operação uma única vez e definir algumas regras, como o valor máximo de cada pagamento, o gerenciamento de limite para transações e a notificação de agendamentos. Após a autorização da modalidade, a empresa envia a solicitação ao banco do pagador, que vai programar a transação. Na data do débito, o valor será efetivamente cobrado da conta do cliente. O Pix agendado permite que o usuário programe uma transferência para uma data futura. A transação só acontece se houver saldo na conta e cada pagamento precisa ser agendado individualmente. Apesar de ser mais prático, a nova modalidade exige a atenção dos usuários em relação à segurança digital e uma série de cuidados para não cair em golpes. As autorizações poderão ser canceladas a qualquer momento pelo pagador. De acordo com o Banco Central, haverá uma seção dedicada ao Pix automático em todos os bancos. Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas na tentativa de um pouso de um balão no interior de São Paulo neste fim de semana. Vamos ver a história. O balão saiu de Boituva e transportava 33 passageiros, além do piloto e um ajudante. O voo seguia normalmente quando caiu em Capela do Alto, no bairro Distrito do Porto, próximo à Estrada Municipal Vereador Geraldo Portela. Passageiros relataram que o piloto tentou pousar em uma plantação, mas que a aeronave bateu contra o chão e contra uma cerca e que algumas pessoas caíram do cesto com o impacto. Uma jovem grávida de 26 anos morreu e 11 pessoas foram socorridas com ferimentos. A vítima fatal estava comemorando o Dia dos Namorados com o marido. Não há informação sobre o que causou o acidente. O piloto do balão foi levado à delegacia para prestar depoimento e acabou preso em flagrante por homicídio culposo agravado e atividade irregular de balonismo. Segundo a polícia, ele também estava com a documentação irregular, além de ter licença apenas para voos particulares. A Confederação Brasileira de Balonismo informou que o balão que caiu não faz parte do corpo de atletas do balonismo de Boituva. Segundo o órgão, o balão não teria documento e a prefeitura já teria fechado a empresa irregular algumas vezes e ela torna clandestinamente. Técnicos da perícia e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram chamados até o local e vão investigar as causas do acidente. E veja a seguir, projeto troca quilômetros pedalados por créditos no Vale Transporte. E ainda, Flamengo estreia hoje na Copa do Mundo de Clubes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos
pelo horário de Brasília. Olha, um projeto chamado Programa Bike São Paulo está trocando quilômetros pedalados por créditos no bilhete único, Vale Transporte. O sistema ainda está em fase de testes. Vamos ver como funciona. O projeto Programa Bike SP, realizado pela USP e pela FGV em parceria com a Prefeitura de São Paulo, está incentivando a mobilidade sustentável dos participantes para ganhar créditos no bilhete único após viagens de bicicleta. O coordenador do projeto, Fábio Com, disse que a ideia do projeto é trocar quilômetros pedalados em incentivos financeiros, mas o projeto vai além disso. Com a maior integração das bicicletas no dia a dia, o aplicativo conta com uma tecnologia que mapeia com precisão as rotas mais utilizadas pelos ciclistas e, com isso, sendo possível ajudar no planejamento de novas ciclovias e ciclofaixas. O aplicativo está em fase de testes até o dia 30 de junho e deve ser ampliado no mês de agosto com a inclusão de mais voluntários. Para começar a contar os quilômetros pedalados, os ciclistas devem instalar o aplicativo e iniciar a viagem. Ao pedalar até o destino e chegar, o ciclista finaliza o percurso para registrar o trajeto percorrido. Para cada viagem completa, o usuário vai receber um valor proporcional ao trajeto que percorreu, que será acreditado no bilhete único. Os valores recebidos vão ser depositados de forma semanal e podem ser validados nas máquinas de recarga que estão disponíveis nos terminais de ônibus e até mesmo dentro dos veículos e em estações de metrô. Para receber o crédito, o trajeto deve ter de 1 a 8 quilômetros de distância e apenas as 2 primeiras viagens do dia estão sendo remuneradas. O próximo passo do projeto é reunir 1.000 voluntários para testar a plataforma e definir um valor ideal para cada quilômetro percorrido com a bicicleta. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Caio, hoje um dos estádios mais icônicos, se não o mais icônico do Brasil, está completando 75 anos. Conta pra gente, Caio. Exatamente, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o Maracanã, né, o estádio de tantas conquistas, que é um dos símbolos do esporte brasileiro, está aniversariando hoje. E o Anderson Nascimento traz um pouco dessa história agora. Geralmente, quem já tenha ido ao Maracanã consegue lembrar com nitidez a sensação de entrar pela primeira vez no estádio. Tem sido assim há 75 anos. A inauguração oficial aconteceu dia 16 de junho em 1950, ainda com andaimes montados nas arquibancadas. É difícil imaginar o Rio sem o Maracanã. O estádio é parte da cultura carioca e ele não se limita ao futebol. Para além das 2 finais de Copa do Mundo e tantas outras partidas históricas, o lugar recebeu outros espetáculos memoráveis, como festivais de música, jogos de vôlei e até casamento. Ao longo de 7 décadas e meia, o Maracanã mudou, em especial com as transformações para a realização dos Jogos Pan-Americanos. As obras trouxeram conforto e instalações mais modernas. Em setembro do ano passado, a dupla Fla-Flu assinou o contrato com o Estado para gerir o Colosso por mais 20 anos. Além da massa que enche estádios, milhares de pessoas fazem o tour do estádio, que pode incluir chute no gol e foto com a réplica da Taça Libertadores. Em 2023, foram mais de 356 mil visitantes e a parcial dos primeiros 5 meses deste ano aponta para um crescimento de 30%. O CEO do estádio, Severiano Braga, conta que o Maracanã é referência e que, sendo assim, o compromisso deles está sempre na busca de garantir ainda mais segurança, conforto, tecnologia e acessibilidade a torcedores, atletas, prestadores de serviços e profissionais de imprensa que frequentam o local. E as novidades não param. Está previsto para 2027 a construção do novo Museu do Futebol. Caio, mas o principal assunto hoje no esporte é a Copa do Mundo de Clubes, né? Que acontece nos Estados Unidos, inclusive hoje já teve jogo, né? Exatamente, Kleber, teve sim. Bom, sem muito esforço, o Chelsea, né, jogou agora há pouco e venceu o Los Angeles por 2-0 no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. Pedro Neto e Enzo Fernandes, um em cada tempo, marcaram os gols da partida. Além de encerrar a invencibilidade de 10 jogos dos Los Angeles, o clube inglês também chega à terceira vitória em 3 estreias nos mundiais.
Apesar de confirmar o seu favoritismo no grupo, a gente pode considerar que a estreia do Chelsea foi morna, viu, Kleber? Isso porque os ingleses chegaram até mesmo a passar por alguns momentos na partida aí de sufoco, apesar dessa grande diferença de nível técnico para o time da MLS. Apesar de ditarem o ritmo do jogo e criarem muitas chances, estiveram longe de vencer confortavelmente, o que é uma ótima notícia para o Flamengo, né, que enfrenta o Chelsea na próxima sexta-feira, Kleber. Olha, promessa de grandes jogos ainda pela frente. E falando em Flamengo, hoje tem o rubro-negro em campo, estreia na competição, né, Caio? Chegou a vez do Mengão, Kleber. Bom, o Flamengo entra em campo nessa noite, né, mais tarde aí, com a responsabilidade de ser um dos favoritos do grupo. E olha só, apesar de ter alguns desfalques, essa partida vai marcar a estreia do craque Jorginho. Vamos ver. Hoje é a vez do Flamengo estrear na Copa do Mundo de Clubes. O rubro-negro enfrenta o Esperance da Tunísia às 22 horas no estádio Lincoln Financial Field. A última partida do Flamengo foi contra o Fortaleza no Brasileirão e venceu por 5-0. O treinador Felipe Luiz terá 2 desfalques para o confronto. O lateral Alexandro está com dores musculares nas 2 coxas e o meia De La Cruz ainda não está 100% fisicamente. Entretanto, o técnico conta com um novo reforço, o volante Jorginho, e o atacante Gonzalo Plata, que já está recuperado de lesão. Já os tunisianos vêm de 11 partidas sem perder. Além disso, o torneio vai marcar a estreia do técnico Maher Kanzarin no comando da equipe. O treinador não conta com desfalques no elenco e vai a campo com força máxima, incluindo a dupla de ataque brasileira, Ian Sassi e Rodrigo Rodrigues. É isso aí, Kleber. Toda sorte aí para o Flamengo nessa estreia. E, bom, eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado, Caio. Com certeza desejamos sorte para o Flamengo. Muito obrigado. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.